Jesus. Meus irmãos, vamos estar meditando no tema muito oportuno para esse momento, né? Que nós vamos estar meditando sobre esta frase: faça a tua parte, que eu te ajudarei. Essa frase é um ditado popular ou um versículo bíblico? Geralmente, meus amados irmãos, meus amigos, quando estamos conversando com alguém, geralmente ouvimos muitas pessoas falarem esta frase, né? Faça a tua parte, disse Deus, faça a tua parte, que eu te ajudarei. As pessoas falam com muita convicção, né? Como que esta frase seja um versículo bíblico, né? Meus irmãos, como disse nossa irmã Vitória, eu já li a Bíblia algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, né? E também não encontrei essa frase em nenhuma parte da Bíblia, em nenhum versículo. Não existe essa frase: faça a tua parte, que eu te ajudarei. Um texto que eu encontrei, né, que está relacionado com esta frase, é no livro de Josué. Você pode abrir a Bíblia aí em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, meu amigo, meu irmão, a palavra de Deus nos diz, Deus estava ali falando para Josué, que foi o substituto daquele grande líder, daquele grande homem chamado Moisés. Quando Moisés morreu, Deus colocou Josué para lhe suceder, para estar à frente do povo. E Deus falou esta palavra para Josué: Josué, eu te mandei, esforça-te e tem bom ânimo, e assim eu farei com que você prospere no seu caminho. Eu farei com que a sua vida seja uma vida próspera, abençoada, se você se esforçar, se você fizer a sua parte, esforçar em obedecer a Deus, esforçar em amar a Deus, esforçar em priorizar a Deus e o reino de Deus sobre todas as coisas. Quando fala esforçar, tem esse significado. Então, meus irmãos, você pode anotar aí num papel, você pode aí fixar na sua mente que esta frase não é um mandamento bíblico, né? Mas nós podemos dizer que esta frase, mesmo não sendo um mandamento bíblico, mas tem comprovação bíblica. Esta frase tem comprovação na palavra de Deus. Essa frase tem sentido. Faça a tua parte. Porque, meus irmãos, como é bom, né, nós vivermos em comunhão. Assim como você gosta de viver em comunhão com as pessoas, Deus também quer viver em comunhão com a sua criação, com os seus filhos, com tudo que Ele criou, todos os seres vivos, principalmente eu e você. Deus quer viver interagindo conosco. Deus quer viver dialogando conosco. Ele quer que nós possamos estar sempre participando
a nossa vida, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, nossas realizações, todos os momentos de nossa vida, Deus quer que compartilhemos com Ele. Então esta frase não é bíblica, mas tem comprovação bíblica. Esta frase tem sentido bíblico. Portanto, nós podemos dizer que não é errada, né? E aqui eu quero citar mais algumas passagens para você, para reforçar o que estamos falando. Se você ler aí em 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 7, a palavra de Deus diz assim: ao rei Asa, ele incumbiu de livrar o povo da idolatria, e ele disse para o rei: esforçai e não desfaleça as tuas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, nosso Deus, meus irmãos, ele colocou um rei ali sobre a nação de Israel, sobre o seu povo. Esse rei, você pode ver na Bíblia Sagrada, ele foi conhecido por Asa, o nome dele era Asa. E ele tinha a incumbência dada por Deus, o mandamento, para estar assim, meus irmãos, tirando do país, tirando do coração das pessoas a idolatria. Hoje nós vivemos cercado aí de pessoas, né, meus irmãos, também idolatrando imagens de escultura, né? Idolatrando filho, idolatrando esposa, idolatrando automóvel, idolatrando emprego. Tudo aquilo, meu amigo, meu irmão, que o homem coloca entre ele e Deus é idolatria. Idolatria não é só adorar ídolos, imagens de escultura, adorar os santos, Maria, José, Pedro, João, André, Paulo. Idolatria não é só acender velas e rezar os santos, como também idolatria é colocar alguma coisa ou alguém entre você e Deus. E Asa, o rei Asa, Deus deu essa incumbência de tirar do meio ali do seu povo, do povo de Deus, esse princípio, esse pecado. Ele tinha essa incumbência. E a palavra de Deus nos diz que Deus falou para ele: esforça-te, não desfaleça as tuas mãos, porque a tua obra tem recompensa. Então nós podemos ver aí nesse versículo essa frase popular, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Para os famintos, né? Para os famintos, Deus diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, meu amado, Deus nos abençoa. Deus nos dá o pão de cada dia. Deus nos dá o alimento. Deus nos dá todas as coisas. Mas Ele deixou também a nossa responsabilidade. Ele nos deu responsabilidades também de partilharmos com Ele ao adquirir alguma coisa, né? Então ele diz lá em Gênesis, né, no capítulo 3, verso 19, ele diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ele diz isso para os famintos. Então, quando a pessoa está faminta, quando a pessoa está necessitando de alguma coisa, Deus diz que eu e você, meus irmãos, devemos suar, devemos derramar o nosso suor, comer do suor do nosso rosto. Não é certo nos apropriarmos de coisas dos nossos semelhantes, só se alguém lhe der. Ao contrário, eu e você, o mandamento de Deus é que nós trabalhemos, que nós derramamos o nosso suor para adquirir o nosso sustento, o nosso alimento, o nosso pão de cada dia. Ainda a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 6, verso 6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, meus irmãos, Deus não apoia a preguiça.
Deus criou o trabalho, quem criou o trabalho foi Deus. Tem pessoas que falam, né, que se soubesse quem inventou o trabalho que matava, né? Muitas pessoas falam palavras sem pensar, né? E ofende até o próprio Deus. Mas quem criou o trabalho foi Deus. Ele disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. E em Provérbios 6,6 ele diz, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10, ele diz: quem não trabalha também não deve comer. Então, meus irmãos, o princípio da sobrevivência é o trabalho. Por isso que essa frase tem sentido: faça a tua parte. Você quer pôr o pão na sua mesa? Você quer que o alimento venha para a sua mesa, para a sua casa? Você quer entrar no supermercado e fazer uma compra? Então trabalhe, né? Porque Deus abençoa aquele que trabalha. Deus abençoa aquele que se levanta de manhã cedo para trabalhar. Então seja uma pessoa da labuta, seja uma pessoa da luta, estude, né? Se prepare, se qualifique. É mandamento do nosso Deus. Para os que não querem ser tentados, Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, versículo 41. Então tem muitas pessoas, meus irmãos, que pensam que vai cruzar os braços e não vai sofrer tentação, não vai sofrer perigo, não vai sofrer mal nenhum. Não é bem assim. A palavra de Deus nos diz, para mim e para você: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós temos que estar de mãos dadas com o Criador. Por isso que essa frase tem sentido: faça a tua parte que eu te ajudarei. Ele disse, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí, meus irmãos, eu conheço centenas de pessoas, você também conhece, que não tem o hábito de orar, não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de congregar, não tem o hábito de invocar o nome de Deus. Às vezes passa 24 horas sem cantar um hino de louvor a Deus, sem fazer uma oração, sem ir na casa de Deus. Como é que você, meu amigo, meu irmão, você tem uma pessoa ao teu lado e você consegue ficar 1 hora, 2, 5, 10 horas sem falar com essa pessoa? A palavra de Deus diz que Deus está do teu lado. Deus está na tua casa. Não importa se você é um cristão ou não, um evangélico ou não, Deus está aí na tua casa. Ele quer se comunicar, Ele quer dialogar com você. Por isso que Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, se você não quer entrar em tentação, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida pelos teus caminhos, ore. Ande em vigilância. O que é vigilância? Agir como um soldado. O soldado, ele está conversando comigo, com você, e ele está olhando ao redor para ver se não tem algum perigo. Preste atenção quando você estiver conversando com um militar, ou quando o militar estiver conversando com alguém, ele não abaixa a cabeça, ele não se distrai em momento nenhum. Ele está sempre ali alerta, sempre vigiando. E é assim que o nosso Deus quer que eu e você possamos agir, possamos viver em constante vigilância. Vigie suas palavras, vigie suas ações, vigie sua conduta, vigie seus compromissos, vigie seu companheirismo, seus amigos, seus parceiros de viagem, de caminhada, de trabalho. Ande em vigilância, não baixe a sua guarda, não se distraia, fique sempre atento, em oração e vigilância, e Deus te abençoará. Por isso que essa frase tem sentido.
Tem a minha parte e tem a parte de Deus. Tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Então não fica achando, cruzando os braços e achando que só Deus que tem que fazer tudo por você, tudo por mim. Não é bem assim, meu amigo. Não é bem assim, meu irmão. Para aquelas pessoas que não querem ser enganadas, o nosso Deus diz em sua palavra: acautelai-vos que ninguém vos engane. Você pode ler essa passagem lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, está dizendo: tende cuidado que ninguém vos engane. Então muitas pessoas, meus irmãos, não querem ser enganadas, mas não tem cuidado. Se você não quer ser enganado, então tenha cuidado, fique alerta, faça a sua parte. E como é que nós devemos fazer nossa parte? Às vezes você vai comprar um produto, você vai comprar um móvel, um imóvel, pesquise antes. Pesquise sobre o local que você vai comprar aquele imóvel, pesquise os vizinhos, os amigos, os conhecidos sobre aquele imóvel, sobre aquele automóvel, sobre aquele bem que você vai comprar, para você não ser enganado. Pesquise a loja onde você vai comprar, veja se é uma loja de credibilidade. Quantas pessoas aí fazem compras aí, quantas pessoas estão sendo enganadas porque não vigiam, porque não tem cuidado. E o nosso Senhor disse: acautelai-vos, tende cuidado que ninguém vos engane. E ainda em Oséias capítulo 4, verso 6, ele diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então se qualifique, estude, se prepare, faça a sua parte e com certeza Deus te abençoará, Deus te livrará, Deus será contigo. Para aqueles que querem ser sábios, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então você quer ser uma pessoa sábia? Para que você possa tomar decisões firmes. Você quer ser sábia? A palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 1, verso 5, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ainda em Provérbios capítulo 2, verso 7, a palavra de Deus nos diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. Então não é só pedir sabedoria que Deus vai te dar. Você precisa andar em retidão. E como é que andamos em retidão? Andar de acordo com o nosso manual espiritual, que é a palavra de Deus. Ande de acordo com a palavra de Deus. Obedeça os mandamentos. Obedeça as palavras do nosso Deus. E você será uma pessoa sábia. Dificilmente alguém te enganará. Dificilmente você tomará uma decisão errada. Porque é tão ruim, meus irmãos, quando nós fazemos alguma coisa errada e depois vem o arrependimento. Quanto prejuízo, quanta noite mal dormida por tomarmos decisões erradas. Então, se você quiser ser uma pessoa sábia, por isso que esse ditado tem sentido bíblico, faça a tua parte que eu te ajudarei, porque Deus quer que eu e você possamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é andar na presença dele, ter uma vida reta. Uma pessoa que anda aí todo desconcertado, compra, não paga, dá uma palavra e não garante, marca um compromisso e não honra. Como é que essa pessoa quer ser bem-sucedida? Como é que essa pessoa quer ser feliz? Não sabe fazer uma oração, não lê a Bíblia assim de forma sistemática, né, com sabedoria, com entendimento, não lê assim apenas como está lendo um jornal, mas lê com fé.
pedindo a Deus, orando a Deus. É o único livro, meus irmãos, que você pode ler em companhia do autor, é a Bíblia. Então, sempre que você for ler a Bíblia, converse com o autor. Peça a ele entendimento. Peça a ele sabedoria. Então, se você viver na presença de Deus, você será uma pessoa sábia. Para os que querem receber bênçãos, Deus diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará. Aleluias! Glórias a Deus! Deuteronômio capítulo 28, versículo do 1 ao 14. Se você pegar a sua Bíblia e ler aí em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, você lê aí no capítulo 28, do verso 1 ao 14, você vai ver bênçãos que são lançadas de Deus para nós. Você vai ver diversas bênçãos que Deus lança sobre nossas vidas. Mas antes das bênçãos, existem os mandamentos. Antes das promessas, vêm os mandamentos. Então, você quer ser uma pessoa feliz? Então, ande na presença de Deus. Se você quiser colher bons frutos, plante boa semente. Se você quiser colher tomate, plante tomate. Se você quiser colher feijão, plante feijão. A palavra de Deus diz, meus irmãos, o que nós plantarmos, nós colheremos. Por isso que essa frase tem sentido bíblico: faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas tem pessoas que querem cruzar os braços e achar que Deus vai fazer tudo por nós. Não é assim. Deus nos deu 2 braços, Deus nos deu pernas, Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu inteligência, olhos, ouvidos, Deus nos deu saúde, para também fazermos a nossa parte, para trabalharmos, para vivermos em companhia com Ele. Jesus, ele viveu 3 anos aqui na terra, o nosso Deus encarnado, 3 anos, e ele passou seus 3 anos aqui na terra em companhia dos discípulos. Jesus chamou 12 companheiros para andar com ele quando ele andou aqui na terra. E ele quer que você, minha amiga, meu irmão, que está ouvindo a sua palavra nessa noite, seja um discípulo, seja uma discípula do Senhor Jesus Cristo nesta geração. Ande com o Senhor, conviva com o Senhor, partilhe com o Senhor a cada momento da sua vida e você receberá bênçãos. O versículo diz, né? Tendo cuidado de fazer a vontade do Senhor, o Senhor te exaltará. Aleluias. Glórias a Deus, né? Para os que querem receber cuidados espirituais, a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 13. Você quer receber orientações espirituais? Você quer ser bem orientado na palavra de Deus? A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, obedeça os vossos pastores, porque eles velam por vossas almas. E a palavra velar, eu estava aqui pesquisando, meus irmãos, a palavra velar significa assistir, ter cuidado. Então, obedeça àqueles que te assistem. Obedeça àqueles que têm cuidado de você. Mas não é o que vemos, meus irmãos. Em muitos irmãos, nós vemos muitos irmãos, servos de Deus, que são desobedientes aos seus líderes
espirituais. Deus chamou Moisés para cuidar do seu povo. Deus chamou Josué para cuidar do seu povo. Deus chamou Davi para cuidar do seu povo. Deus chamou os profetas, os discípulos, os apóstolos. Deus chamou homens igual a mim e a você. Então obedeça. Seja obediente àquele que estiver à sua frente, aquele que foi levantado por Deus. Ele não está ali porque ele quer. Ele foi chamado, ele foi levantado por Deus. Ore por ele. Interceda a Deus por ele. Respeita, obedeça. E assim você receberá orientações, cuidados espirituais. Tem tantas pessoas aí, meus irmãos, sofrendo, milhares e milhares de pessoas que sofrem porque seus líderes espirituais não vivem em comunhão com Deus, não vivem na presença de Deus. Seus líderes espirituais não entendem a palavra de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que tem um líder espiritual honesto, que tem um líder espiritual que tem comunhão com Deus, que anda na presença de Deus, por que você não obedece ao seu líder? Se os que têm os seus maus líderes obedecem, por que você que tem um bom líder, você não obedece? Então, se você quiser ser bem cuidado, bem orientado, diante de Deus, diante da palavra de Deus, então respeite, tenha carinho, obedeça aquele que estiver na liderança da obra de Deus aqui na terra. Para os que querem ter fé, a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, Deus está lhe dando fé. Deus está acrescentando a fé em você. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que eu e você vivemos através da fé. A fé é muito importante em nossas vidas. Sem a fé, nós não atravessamos uma rua. Sem a fé, nós não tomamos um simples copo d'água. Sem fé, nós não damos um passo. Para você ver como a fé é importante. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A sua fé está sendo acrescentada nesse momento. Ouça sempre a palavra de Deus. A gente ouve a palavra de Deus quando estamos ouvindo os servos de Deus pregar a palavra de Deus, como também ouvimos a palavra de Deus quando estamos lendo. Tenha o hábito, adquira o hábito de ler a palavra de Deus diariamente, frequentemente, e a sua fé crescerá. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu para os discípulos em Romanos capítulo 10, verso 17: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? Por isso que essa frase tem sentido bíblico: faça a tua parte. Como é que você quer ter uma fé forte? Como é que você quer ter uma fé vitoriosa? Como é que você quer ter uma fé intransponível, verdadeira, se você não tem o hábito de ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas nessa pandemia estão negligenciando o momento de louvor e adoração a Deus? Quantas pessoas têm tempo para ir numa rede bancária? Quantas pessoas têm tempo para ir no supermercado? Quantas pessoas têm tempo para ir na feira? Quantas pessoas têm tempo para ir para o trabalho, mas não têm tempo para Deus? Ah, meu tempo é curto, muitos dizem, mas lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra de Deus nos diz: há tempo para todas as coisas.
Eu posso mentir, você pode mentir, mas o nosso Deus não mente. Ele diz que há tempo para todas as coisas. Então o que falta é o quê? É eu e você sermos bons administradores do tempo. Administre o seu tempo. Não gaste o seu tempo com coisas fúteis, com coisas erradas. O tempo é para ser investido em coisas boas. Invista o seu tempo, principalmente em ouvir a palavra de Deus. E você será uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida. Para as pessoas que querem ser felizes, a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, depois você leia aí as bem-aventuranças. Você quer ser uma pessoa feliz? Leia aí Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça e serão fartos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Ande na presença de Deus. Você quer ser uma pessoa feliz? Ande na presença de Deus, em obediência a Deus. E para aqueles que querem ser perdoados e salvos, a palavra de Deus nos diz: arrependei e convertei. Por isso que essa frase tem sentido bíblico. Essa frase tem fundamento bíblico. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Porque o Senhor está dizendo, se você e eu, se quisermos ser salvos, a receita é arrependei e convertei. Arrependei e mudai de vida. Converter é mudar de vida. Se você xingava, não xinga mais. Se você mentia, não minta mais. Se você ia em lugares impróprios, indecentes, não vá mais. Se você tinha inimigos, perdoe os seus inimigos. Se você tinha a mente suja, limpe a sua mente. Limpe o seu coração. Porque a palavra de Deus também diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como essa frase tem sentido bíblico, né, meus irmãos? Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo ainda, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado deste mundo? Você está cansado de viver sofrendo, de viver sem fé, sem força, de viver quebrando a cabeça, caindo? Corra para os braços de Jesus. Ele disse, vinde a mim, faça a tua parte, corra para os braços de Jesus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. É palavra do Senhor, né? A palavra de Deus nos diz ainda em João 14, verso 6, eu sou o caminho. Só existe um caminho para Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Só existe um caminho para Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então chame pelo nome de Jesus, invoque o nome de Jesus, adore o nome de Jesus, ande na presença de Jesus e você será bem-sucedido e Deus te ajudará. Fazer a tua parte é isso, é andar na presença do Senhor. E concluindo esta palavra, eu quero deixar com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus. Essa frase eu repito, ela não é um versículo. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não é um versículo, mas tem comprovação bíblica. Tem sentido bíblico, né? Meus amados irmãos, que coisa linda, né? O nosso Deus nos falando de forma carinhosa, né? Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho tem recompensa. Trabalhe para o Senhor. Faça a tua parte e Deus te ajudará. Eu quero estar concluindo esse momento tão precioso, tão maravilhoso, desejando uma noite muito feliz, muito abençoada para todos vocês. Eu quero convidar vocês, meus amiguinhos, a ir lá no nosso canal no YouTube. Nós estamos colocando esses vídeos e outros, né? Estamos colocando em nosso canal. E eu quero convidar vocês para ir lá, deixar lá uma palavra, um comentário, curtir o vídeo, né? É muito importante para que a palavra de Deus espalhe, né, por muitos países, muitos lugares, né? Temos tido assim uma audiência muito boa, muitas pessoas têm participado de várias partes do mundo, né? Então é muito importante que vocês entrem lá no canal, deixem um comentário, dê o seu joinha para que o canal possa fortalecer. Todas as quintas, em nome do Senhor, estamos aqui. Eu falo com a minha boca, com as minhas palavras. Eu leio, eu pronuncio. Agora a palavra que você ouve, que você tem ouvido, vem de Deus. Vem da palavra de Deus, né? Então a voz é minha, mas as palavras são de Deus. Uma boa noite para todos, em nome do Senhor Jesus.